Passado, esta série de mensagens, escolhas para um novo tempo. Começamos domingo passado e assim nós iremos até o final do mês de janeiro, conversando sobre a necessidade e a importância de termos escolhas e que essas escolhas possam gerar realmente um novo tempo, mas um novo tempo abençoado para a gente. Então, esse tempo de transição, todo novo tempo, nos dá condições de novas escolhas. E sempre em novas escolhas, nós precisamos declarar de quem nós iremos depender. No domingo passado, nós falamos sobre, quando falamos sobre escolhas, sempre dois temas vêm à nossa mente. O primeiro deles, a soberania divina. Então, muitas vezes nós falamos que não podemos fazer escolhas porque Deus é o Senhor de todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, Deus é aquele que comanda todas as coisas, então tira de nós qualquer direito de fazermos escolhas. E também a outra realidade é a liberdade humana, aonde nós entendemos que o ser humano ele é capacitado de uma inteligência, de um conhecimento, de um discernimento, que ele possa fazer escolhas, que ele possa tomar decisões. E parece que essas duas realidades entram em conflito. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, entendemos o que é a soberania divina e em qual é a área que o ser humano tem a liberdade, o chamado livre-arbítrio, nós vamos entender a necessidade que nós temos de buscar a presença de Deus para que nós possamos tomar escolhas corretas. Quando se fala de soberania divina, é exatamente o fato que Deus governa sobre todas as coisas. E tudo acontece de acordo com a vontade dele, segundo o predeterminado por ele. Aquilo que Deus predeterminou na sua palavra, isso sempre vai acontecer. E aí quando ele dá a liberdade ao homem para escolher, ele livre quanto à salvação, quanto à busca por Deus, somente Adão tinha essa realidade. Porque nele não havia contaminação do pecado. E somente ele poderia escolher obedecer a Deus e assim permanecer na presença de Deus. Mas ele escolheu a desobediência. A partir disso, todos nós perdemos o direito de escolher ficar com Deus, de escolher permanecer na presença de Deus, porque nós estamos mortos espiritualmente, e mortos espiritualmente não poderia fazer uma escolha. E assim então Cristo Jesus veio até nós, pagou o preço necessário, entregou-se por nós naquela cruz, e assim o Espírito Santo dá entendimento a cada um de nós, age sobre a vida de cada um de nós, para que possamos olhar para Cristo Jesus, e entendermos a mensagem do Evangelho, e assim sermos resgatados por Deus. É o que nós chamamos da graça irresistível de Deus. Quando Deus vem com a sua graça, não há como resistir. É o chamado eficaz de Deus. Esse chamado que Ele faz, nós não temos como dizer não a esse chamado. Porque todo o projeto de salvação pertence a Deus. Nós não somos salvos pelas nossas obras, não somos salvos pelas nossas boas ações, mas somos salvos apenas por Cristo Jesus. Então, nesse quesito da questão da salvação, nós não temos livre-arbítrio. É o Espírito Santo, é a graça divina, é o amor de Deus, é o plano da salvação que nos alcança, que nos traz para perto dele. Mas quando olha a vida em si, quando olha a prática da vida, Deus nos dotou de capacidade, de conhecimento, de inteligência, para que nós possamos fazer escolhas. Mas também essa realidade também foi contaminada pelo pecado. Tem uma frase que diz assim: vejo o melhor e o aprovo, mas sempre escolho o pior. Porque nós temos a tendência sempre de ir para o lado do pecado que há em nós, a contaminação do pecado. E assim então a fraqueza em nós de sempre escolhermos aquilo que é errado. Mas aí quando nós olhamos essa capacitação que Deus nos dá, e a certeza que Ele é soberano, nós sabemos que todas as escolhas que nós fizermos, de acordo com a vontade de Deus, nós seremos bem-aventurados, nós seremos bem-sucedidos. Porque foi isso que Deus predeterminou na palavra dele, como nós vemos em Salmo 1. Mas se nós desobedecermos a Deus, queremos apenas aproveitar a nossa liberdade e fazer as nossas escolhas erradas, ele deixa claro na continuação do capítulo 1 de Salmos, que nós seremos como os ímpios, e nós seremos como palha, nós seremos lançados para fora, nós não ficaremos na presença desse Deus. E aí cabe a nós então entendermos que dentro dessa soberania divina, Deus nos concede a liberdade, mas de acordo com os preceitos dele, de acordo com a orientação dele. E assim nos capacita a fazer escolhas. Como eu falei domingo passado, você escolheu a roupa que você quis vir hoje, você escolheu a igreja que você está, você escolheu ao que você almoçou hoje. Não é assim, Deus predeterminou na fundação do mundo que eu começa uma macarronada e um franguinho e... Não,
Deus deu a nós a liberdade da escolha. E aí o grande problema nosso é que nós, quando escolhemos, temos dois pontos importantes nas nossas escolhas, que é necessidade e consequência. E domingo passado, quando nós falamos que quando nós fazemos escolhas baseadas na necessidade, nós nos tornaremos escravos da consequência. Então, quando eu faço uma escolha apenas firmado naquilo que eu acho que eu preciso, eu preciso disso para ser feliz, eu preciso disso para poder encontrar a plena felicidade na minha vida, eu preciso conquistar isso, eu olho apenas a minha necessidade. Se eu fizer aquela escolha e o caminho final dela for algo errado, eu vou me tornar escravo das consequências. É o que fala em Provérbios 14, 12. Que há caminhos que ao homem parece o direito. Ele olha, ele enxerga naquilo a sua necessidade, mas ao cabo são caminhos de morte. Ele fala que até na alegria chora o coração, porque é a certeza de alguém que fez a escolha baseado na necessidade e torna-se escravo das consequências. Mas o que nós aprendemos a semana passada é que quando nós olhamos a consequência e enxergamos aquilo que vai realizar a nossa escolha, aquilo que vai chegar depois da nossa escolha, qual é o ato seguinte, é a hora que eu começo a reavaliar a minha necessidade. Então, quando eu olho que eu preciso de alguma coisa, sem olhar a consequência, eu me torno escravo. Mas quando eu olho a consequência, se eu tomar esse caminho, é perigoso, esse caminho vai ser desastroso. Eu olho a consequência, aí vem para mim a realidade. Eu preciso, na verdade, escolher um caminho diferente. Então, nós entendemos que é preciso olhar a consequência para que nós possamos realmente entender quais são as nossas necessidades. Sabendo quais são as nossas necessidades, saberemos de quem realmente dependemos. Então, se nós olhamos a consequência, eu quero uma vida bem-aventurada, eu quero ser bem-sucedido, eu quero uma família abençoada, eu quero ter os filhos na presença de Deus, eu quero viver uma vida conjugal abençoada, quero viver uma vida com filhos, com uma vida de espiritualidade, tudo aquilo que eu quero, a consequência, eu vou ver o que eu tenho necessidade. Aí quando eu entendo qual é a necessidade que eu tenho, eu vou escolher de quem eu realmente dependo. Então, se eu quero ser bem-sucedido, se eu quero encontrar a felicidade, como nós vimos no Salmo 1, qual que é a realidade? É a dependência exclusiva de Deus em nossa vida. Então, esta é a real necessidade que todos nós temos. Quando nós olhamos quais são as consequências das nossas escolhas, eu começo a entender, eu preciso realmente de um Deus na minha vida. É desse Deus que eu preciso depender exclusivamente. Mas, queridos, como Deus influenciará em nossas escolhas? Quando nós falamos que Deus nos dá condições de escolher, como que declaramos que nós dependemos dele? Será que nós ficaremos parados aqui, Deus vai mandar um anjinho pegar nosso braço e levar para um lugar e falar, olha, é aqui que eu quero você, é desse jeito que eu quero que você viva? Não, não vai fazer isso. Mas quando nós declaramos que nós queremos depender dele, nós temos que entender a maneira que Deus vai influenciar para que nós possamos fazer as nossas escolhas. E qual é a maneira que ele o faz? Através da instrução, por meio de sua palavra. É por meio da palavra dele que ele vai instruir cada um de nós para que nós possamos fazer escolhas acertadas. Para que nós possamos fazer as escolhas que glorifiquem a Deus e que nos conduzam à felicidade, que nos conduzam à bem-aventurança. Então é por meio da sua palavra. E é exatamente sobre isso que nós iremos conversar hoje. Escolhas para um novo tempo, escolhas induzidas pela palavra de Deus. Como que você e eu podemos então nesse desejo de um novo tempo na nossa vida, fazer escolhas que levem a um tempo abençoado. É dessa maneira, permitindo que Deus induza a nossa escolha através da sua palavra. E o texto, bastante conhecido, Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 25. Tiago, capítulo 1, 19 ao 25. Nos diz assim o texto: Sabei estas coisas, meus amados irmãos,
Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Queridos, tem uma frase comum que as pessoas estão dizendo nos dias de hoje, é o que temos para hoje. Quando você fala aí, como que está a vida? O que tem para hoje é isso. Isso é o que tem para hoje. Então, comumente, a gente começou a utilizar essa frase, essa expressão. E é interessante que pessoas passam a viver a sua vida firmada nesta frase, firmado nessa filosofia. Mas, quando passam a viver nessa filosofia, as escolhas começam a se tornarem complicadas demais. Quando ela olha o momento da sua vida e ela entende que aquilo que tem para hoje, e ela começa a fazer as suas escolhas firmadas nessa realidade, algumas realidades traz para a sua vida. Por exemplo, escolhas ocasionais, firmadas em circunstâncias. Então essa pessoa, ela sempre vai esperar a circunstância, a situação, para que ela possa fazer uma escolha na sua vida. Então ela depende das circunstâncias. E aí ela cada dia age de forma diferente, em cada momento age de forma para corresponder apenas ao momento que está vivendo. Ou escolhas reativas, firmadas em riscos aparentes. Sabe aquela frase que a gente gosta de dizer de manhã? Meu Deus, eu preciso mudar minha vida. Eu preciso pôr as coisas em ordem. Porque eu estou tentando reagir a alguma coisa que está acontecendo de forma que não agrada ao meu coração. Então eu não estou sendo uma pessoa proativa. Eu não estou escolhendo fazer algo diferente prevendo a consequência. Mas eu estou simplesmente permitindo que as coisas aconteçam na minha vida para que eu possa reagir a elas. E aí eu fico sempre na defensiva e nada muda na minha história. Escolhas normativas, firmadas no coletivo. Aonde se tornou norma? Todo mundo faz, é assim que se faz, é assim que se escolhe, é assim que age, é isso que todo mundo está procurando. E nós começamos a andar de acordo com a multidão. Nós andamos de acordo com o que as pessoas estão determinando para a nossa vida. Escolhas emotivas, firmadas em carências e necessidades. Então eu apenas olho as minhas emoções e a partir delas eu tomo escolhas, faço escolhas na minha vida. Quantas vezes nós acordamos o dia seguinte, colocamos a mão na cabeça, meu Deus, o que eu fiz? Se tivesse mais 5 minutos para pensar, não teria feito aquilo. Eu falei o que eu não devia ter falado. Mas por quê? Porque as escolhas são firmadas apenas nas nossas emoções. Escolhas permissivas, firmadas em domínio alheio. É quando nós permitimos que outra pessoa domine sobre nós, outra pessoa tome a frente da nossa vida e ela começa a determinar a maneira que nós devemos agir, a maneira que nós devemos fazer. E ela ocupa um lugar que deveria ser de Deus e essa pessoa conduz os nossos passos. Não viveremos um novo tempo, pois permitimos que o momento defina quem somos e seremos. Nós não vamos ter mudança na nossa vida. Se as escolhas são apenas dessa base, firmada apenas na questão do que temos para hoje, queridos, a nossa vida vai ser sempre a mesma mesmice, sempre a mesma realidade, sempre nós tentando correr atrás do prejuízo, sempre tentando apagar o incêndio, sempre tentando fazer as coisas certas, mas sempre procurando apenas ir atrás do prejuízo e não tentando renovar a nossa história. E nós não conseguiremos viver um novo tempo. É uma vida circunstancial, sem fundamentos sólidos, o que permitirá que tantas coisas nos direcionem, menos Deus. Quando nós agimos dessa forma,
apenas firmado nas circunstâncias, e não tem algo que direcione, algo que impulsione a nossa vida, algo como base, algo sólido, para que eu possa escolher melhores caminhos, queridos, muita coisa começa a direcionar. Como eu falei, as minhas vontades, os meus medos, os meus anseios, a minha insegurança, o desejo de ser melhor, mas apenas firmado nos meus medos também. Mas a única coisa que não vai direcionar a nossa vida é Deus. Deus vai falar, Deus vai ministrar, nós iremos aprender a palavra, iremos aprender o que Deus fala na sua palavra, saberemos qual é a vontade dEle, nós saberemos tudo isso. Mas firmado na realidade do que temos para hoje, nós não iremos permitir que Deus direcione a nossa vida. E queridos, a vida não pode ser construída no que tem para hoje, mas sobre o fundamento que passa terra e céu, e ele permanece. Qual é esse fundamento? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Não é aquilo que tem para hoje. Não é aquilo que é a onda do momento, não é aquilo que se faz no presente da vida, mas é aquilo que passa tempo, vai passar terra e céus, e esse fundamento continuará sendo o mesmo. E aí nós entendemos o que Martinho Lutero disse: fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante, e tudo o que preciso conhecer, tanto para esta vida, quanto para a que há de vir. Martinho Lutero afirma o seguinte: eu não peço a Deus, Deus me manda um anjo, me dá uma visão, me traz um profeta, me faz uma revelação. Deus, eu preciso urgente que o Senhor mande um anjo abrir o céu e trazer uma carta na minha língua que eu entenda, e revele qual é a sua vontade. Ele fala: eu não peço isso a Deus. O que eu sou grato a Deus exatamente pelo dom das Escrituras Sagradas, porque as Escrituras Sagradas podem me dar sabedoria para aquilo que eu preciso para viver nesta vida e me apontar para a eternidade, que é a esperança da volta do Cristo para viver a eternidade com Deus. Basta a palavra de Deus. É preciso fazer escolhas induzidas pela palavra de Deus. É de fundamental importância, queridos, se nós queremos viver um novo tempo, que as nossas escolhas sejam direcionadas pela palavra de Deus. A carta de Tiago, ela é escrita nos primeiros versículos, você vai perceber que ele fala dos cristãos que estão na diáspora. O que era a diáspora? Era todo judeu que estava fora da Judéia, fora de Jerusalém, espalhados por outros lugares, eles estavam vivendo a diáspora. Então, muitos desses cristãos foram perseguidos no primeiro século e se espalharam após o apedrejamento de Estevão. E chegando nessas novas cidades, eles tinham que construir a vida deles. Eles tinham que viver e tirar o ganha-pão do trabalho deles nesses novos locais. E, consequentemente, isso traria a eles novos riscos, porque eles estavam longe do seu povo, longe da sua comunidade, longe daqueles que buscavam a Deus, que os auxiliavam a buscar a Deus. Eu creio que até um pastor nesse período de pandemia disse que o cristianismo vive a diáspora digital, onde todo mundo foi para a internet. Nós temos agora mais pessoas na internet do que aqui com a gente na igreja, e aí então nós entendemos que essas pessoas se afastam da comunidade, obviamente com um motivo real, que é a pandemia, mas a questão é que essas pessoas, quando se desligavam das outras, corriam alguns riscos de esfriar na fé. Qual que era a realidade deles? Provações internas. Eles falam da diferenciação dentro da igreja. Chegava alguém com um anel bonito, um anel que mostrava riqueza, senta aqui na frente. Hoje, se fosse hoje, não, senta ali atrás, porque o pastor está sem máscara, então senta ali atrás, que é mais tranquilo para você. E aí, então, trava um tratamento diferente. Tinha dentro da igreja pessoas que eram proprietárias de uma loja e tinha os funcionários. E aí, então, oprimia os seus funcionários. Então, tinha as questões dentro da igreja, mas tinha perseguição fora da igreja. Por serem cristãos, a sociedade os perseguiam. Tinha na igreja a individualidade, um esfriamento espiritual, maledicências e murmurações, e insubmissão existencial. Eu creio que a única coisa que eu tenho que explicar é insubmissão existencial, porque eles determinavam a sua vida, eles não colocavam a sua vida debaixo do poder de Deus, e eles diziam: amanhã nós iremos para a cidade tal, lá nós iremos trabalhar, nós iremos ganhar dinheiro, e nós faremos isso e faremos aquilo.
E aí, nesse contexto, Deus fala para eles por meio de Tiago: não, não é assim. Vocês precisam aprender a dizer: se Deus quiser, não só faremos isso, como faremos aquilo. Mas a realidade daquela igreja era a insubmissão existencial. E dentro desse contexto, Tiago diz a eles: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Diante desse contexto da igreja na diáspora, Tiago pede que eles praticassem a palavra. É interessante quando nós olhamos para a nossa realidade, para o nosso tempo, para a nossa vida, nós vamos encontrar as mesmas características em muitos de nós. Essa realidade das provações, a realidade da individualidade, cada um preocupado consigo mesmo, o esfriamento espiritual, a maledicência, a murmuração, e quantos de nós vivemos a vida em relação a Deus, mas não subordinados a Deus? Nós pedimos apenas para Deus abençoar os nossos caminhos, pedimos para Deus conduzir a nossa vida, mas continuamos a fazer apenas a nossa vontade, porque aquilo que Ele pede a nós, aquilo que Ele deseja de nós, nós não correspondemos à altura. Então esta palavra, queridos, também cabe a cada um de nós. Tornai-vos, pois, praticantes e não somente ouvintes. Escolhas induzidas pela palavra de Deus. Primeira, pelo poder da palavra nos gerou, por ela nos conduz. Nós fomos gerados pelo poder da palavra de Deus, então é por meio desta palavra que Ele vai conduzir a cada um de nós. Olha o que diz Tiago 1,18. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Queridos, nós podemos interpretar esse versículo 18 de três maneiras, mas as três irão apontar para a mesma realidade. A primeira maneira é aquilo que nós encontramos na narrativa de Gênesis, que é a criação de todas as coisas. Que Deus, através da sua palavra, criou todas as coisas. E Ele, então, determina a criação do homem, e o homem é criado. Então, a maneira que Deus vai criando o universo, Deus vai criando todas as coisas, e esse poder que Ele cria todas as coisas, Ele diz: as primícias das suas criaturas. Deus cria todas as coisas pelo poder da sua palavra, e aí Ele sopra no homem o fôlego de vida e o coloca como a sua imagem e a sua semelhança, para que entre toda a criação ele fosse a criatura mais semelhante a Ele, aquele que seria o seu representante nesse mundo. E aí neste momento mostra então que nós seremos as primícias das suas criaturas. Deus nos fez dessa maneira. Mas nós podemos entender, da mesma forma, o novo nascimento em Cristo Jesus. Quando por meio de Cristo Jesus, o Verbo encarnado, a palavra de Deus encarnada, por meio dele nos fez, segundo a vontade dele agora, nos regenerou para uma viva esperança. Então em Cristo Jesus nós somos agora uma nova criatura, as primícias da sua criação. Mas também a própria palavra de Deus pregada, no contexto hoje. Pessoas ouvem essa palavra, entendem o evangelho, abraçam a fé em Cristo Jesus e tornam-se primícias da criatura de Deus. Então as três formas, sendo lá na criação, sendo na pessoa de Jesus ou por meio da pregação, a realidade é a mesma. É Deus gerando o seu povo, é Deus restaurando vidas, é Deus nos transformando em primícias das suas criaturas. É Deus nos fazendo agora uma nova criatura segundo a vontade dEle. Querido, se Ele nos gera pelo poder da palavra dEle, Ele vai ter que continuar conduzindo a nossa vida através da palavra dEle. Eis a razão de estarmos prontos para ouvir. No versículo 19 que nós lemos fala exatamente isso, que nós sejamos tardios para falar, mas sejamos rápidos para ouvir. Eis a necessidade, se nós somos gerados e seremos conduzidos, nós temos que estar prontos para ouvir o que Deus tem a dizer a cada um de nós. Eis a necessidade de acolher a sua palavra. No versículo 21, como nós vemos, fala então que devemos acolher com mansidão a palavra de nós implantada. E tirar todo o sentimento ruim, toda a maledicência, toda a maldade acumulada no nosso coração. Então nós temos que tirar essa realidade do nosso coração e acolher a palavra de Deus. E no versículo 22, eis o comprometimento em praticar a sua palavra. Tornai-vos, pois, praticantes e não somente ouvintes.
Queridos, nesse contexto nós entendemos que Deus nos gerou para sermos primícias das suas criaturas, e é por meio da sua palavra que Ele vai conduzir a vida de cada um de nós. Se é dessa maneira que Ele o faz, nós temos que em todo o tempo estarmos preparados, prontos, dispostos a ouvir o que Deus tem a falar, para que esta palavra gere vida em cada um de nós, e aí acolher essa palavra, não apenas entrar aqui e sair. Ou para muitos ela entra e permanece apenas aqui, mas não vem aqui. E aí então ele tem conhecimento da palavra, ele sabe repetir a palavra, ele sabe os versículos, a chave da palavra de Deus, mas aquilo ainda não transformou, não foi acolhido no seu coração. E acolhido no coração gera outra realidade, que é a prática. Então é ouvir, acolher e praticar. Isso lembra a vocês alguma parte do culto de hoje? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho, não se assenta, ou seja, aquele que ouve a palavra de Deus. Ouviu, chamou atenção, guardou aquela palavra. Se ele guardou essa palavra, ele vai praticar essa palavra. E assim ele será bem-aventurado. Mas a inconsistência da divergência entre ouvir e praticar. É interessante o quanto que nós caímos no erro de sermos rápidos em ouvir, mas falta a realidade da prática. E há uma divergência entre o que nós ouvimos e o que nós praticamos. E aí isso vai gerar uma inconsistência na nossa vida. E é por isso que tantas vezes nós ouvimos assim, mas peraí, você não é crente? Peraí, você não crê? Você não fala que você conhece a palavra? Exatamente por essa inconsistência ou incoerência que há entre o que eu ouço e o que eu pratico. Olha o que diz o texto, versículo 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. É interessante que as mulheres perceberam que está faltando alguma coisa no banheiro. O espelho. Só tirei hoje para fazer ilustração, não, brincadeira. É que eu preciso pôr um espelho mais bonitinho, tá muito feio aquele espelho. Mas é interessante que a gente olha no espelho, e se você deu 2 passos, aparece outro, você para de novo. Porque você esqueceu de como era a sua aparência. Você sabe exatamente a maneira que você está, mas você contempla o seu rosto e sai e você esquece. É interessante que ele fala exatamente essa realidade. Quando nós somos apenas ouvintes e não praticantes, logo nós iremos esquecer, logo nós iremos deixar de lado essa palavra e ela não fará parte da nossa vida. E aí então eu preciso aprender a introduzir cada vez mais essa palavra que entra nos meus ouvidos, vem para o meu coração, e quanto mais eu pratico, mais se torna parte da minha vida. Eis a razão de nossa falta de objetividade. É interessante que nós apenas ouvimos e contemplamos, mas parece que nada produzimos. Então não há nada novo na nossa vida. E muitas vezes a nossa oração, nós dizemos assim, Deus, eu tenho buscado tanto, Deus. Eu tenho falado tanto, pedido tanto, Deus, parece que nada muda na minha vida. Eu não sei que decisão tomar, eu não sei que direção ir. Porque nos falta objetividade. Porque ou nós estamos apenas ouvindo, ou estamos tentando praticar, mas sem ouvir. E praticar sem ouvir é fazer a nossa própria vontade. Eis a razão de nossas frustrações. A palavra de Deus é clara quando diz que aquele que obedece, que aquele que cumpre, ele vai ser bem-aventurado. Mas aquele que rejeita, aquele que ouve e não pratica, ele constrói a sua casa sobre a areia. E toda vez que eu cito esse texto, eu lembro que as 2 casas são construídas. Tanto a que é construída na areia, quanto aquela que é construída na rocha. Ele não fala assim, vai tentar construir a casa na areia e não vai conseguir, não. Jesus deixa claro que as 2 casas são construídas. O grande problema é a consequência delas. E a consequência é que a casa construída na areia vai gerar frustração. Porque por mais bela que seja, a água vai tirando aquela areinha de baixo, de repente começa a aparecer as rachaduras e de repente a casa cai. É hora então que vem as frustrações. Eis a razão de nossos religiosos questionamentos.
Ah, por que que Deus não me ouve? Ah, por que que as coisas não mudam? Ah, por que que nada é diferente? Ah, eu estou buscando tanto, eu estou orando tanto, eu quero tanto desse Deus, mas parece que nada é diferente na minha vida. E aí nós questionamos a nossa vida religiosa. Mas, queridos, essa inconsistência entre ouvir e praticar. Enquanto nós não aprendemos a importância das duas serem uma convergência na nossa vida, as duas caminharem juntas, nós ficaremos com falta de objetividade, frustrações e questionamentos. Mas, por fim, a certeza da bem-aventurança em todos os caminhos. Quando as nossas escolhas são induzidas pela palavra, esta é a certeza que nós temos. A bem-aventurança, a felicidade, a alegria encontrada em todos os nossos caminhos. Olha o que diz o texto. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Esse vai ser bem-aventurado em todas as coisas que ele se propuser a fazer. Queridos, quando ele diz aqui, aquele que considera atentamente, ele está falando sobre a necessidade da meditação. Literalmente é olhar de mais perto. Não é apenas passar os olhos pela palavra de Deus, mas é olhar de mais perto, é desejar mais, é querer mais, é procurar o melhor conhecimento, é ler aquela palavra e permitir que ela traga a nós o conhecimento de Deus, é ficar remoendo aquela palavra ao longo do dia, para que nós cheguemos ao entendimento do que Deus está falando na sua palavra. Então, quando ele diz assim, bem-aventurado aquele que considera, aquele que olha mais de perto a palavra de Deus, eis a oportunidade da escolha isenta. Ou seja, não tendenciosa. Lembra que eu falei no início? Que todas as nossas, todo ser humano, todo ser está contaminado pelo pecado. A nossa vida racional, moral, tudo isso é contaminado pelo pecado. Então nós sempre teremos uma tendência de escolher o que é errado. Sempre uma tendência, nós brasileiros temos um ditado que diz que sempre iremos querer tirar vantagem das coisas. Nós sempre iremos puxar a sardinha para o nosso lado. Não é o que acontece? Então o grande problema é que as nossas escolhas são firmadas em tendências. E aí então, se eu estou chateado, a escolha é firmada a partir disso. Se eu estou feliz, a escolha é firmada em relação a isso. Mas olha o que ele diz, lei perfeita, lei da liberdade. João Calvino, quando comenta esse texto, ele fala que nós temos agora, através da palavra de Deus, que é perfeita e que é a lei da liberdade, ela é totalmente isenta de tendências. A única vontade dela é glorificar a Deus. Então, em nenhum momento ela vai puxar a sardinha para um lado ou para o outro. Em nenhum momento ela vai nos conduzir de forma errada. Mas em todo tempo, a nossa escolha irá conduzida pela palavra, será de forma perfeita. E eis o resultado da praticidade, como ele diz no final. Esse será bem-aventurado no que realizar, a felicidade no que se faz. Queridos, esta é a consequência. A consequência de sermos direcionados pela palavra de Deus. Mas quais são os propósitos essenciais da palavra? O primeiro é a salvação. Sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O propósito principal, essencial da palavra de Deus, não é nos mostrar um caminho da felicidade terrena, não é apenas satisfazer as nossas vontades, não é trazer respostas às nossas inquietações. O primeiro sentido da palavra é apontar para a pessoa de Jesus. Então, se eu quero ser submisso a esta palavra, cumprir essa palavra, estar disposto a viver esta palavra, primeiro ponto, crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Entender que a partir dele é que nos tornamos novas criaturas. E aí, ela vai abranger a nossa vida. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa é a realidade. Essa é a realidade da palavra de Deus que orienta toda a nossa vida.
E é tão importante a palavra que o próprio Cristo, e eu encerro a mensagem com parte da oração sacerdotal em João 17. A oração do Cristo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa é a realidade que Cristo nos ensina. Essa é a oração que Cristo faz pelos seus discípulos, e é esta a realidade para a sua e para a minha vida. Se nós queremos a bem-aventurança, se nós queremos sermos bem-sucedidos, que as nossas escolhas sejam firmadas na palavra de Deus. Que seja esta palavra que orienta, essa palavra que conduza. E queridos, quando a gente fala assim, pastor, mas eu não sei o que Deus quer de mim. Eu lembro da passagem do o homem intérprete da lei que se aproxima de Jesus e fala, Senhor, o que eu faço para alcançar a vida eterna? E o diálogo vai sendo construído de duas formas. Ele pergunta para Jesus, Jesus responde a pergunta para ele, e ele mesmo responde a sua própria pergunta. Então ele fala, o que eu faço? Jesus pergunta assim, mas quem é o próximo? Aí ele fala assim, bom, conta a parábola do bom samaritano. Aí Jesus pergunta, quem pareceu o próximo? Fala, o que usou de misericórdia. Resumindo a história, nós sabemos a resposta. Nós sabemos o que Deus quer de cada um de nós. E quando nós estamos orando por determinados assuntos, a palavra de Deus vem ao nosso coração, à nossa mente, e é a hora que nós mudamos o nosso discurso. Deus, o Senhor sabe que está difícil e tal. Eu sei, Deus, eu sei que eu preciso fazer isso. E Deus revela para a gente a vontade dele. Agora o que eu preciso é não ser apenas ouvinte, mas praticante dessa palavra de Deus. Queridos, quero orar com você. Quero orar por você e com você, para que Deus nos abençoe e nos ensine cada dia mais a estarmos sensíveis a ouvir a voz dele, para que seja essa palavra que induza a vida de cada um de nós. Pai, é pela tua palavra, Deus, que o Senhor conduz a nossa vida. É pela tua palavra que o Senhor governa a tua igreja. E nós entendemos a importância de estarmos prontos para ouvir a tua palavra e assim obedecer, colocando na prática. Ó Pai, nós estamos vivendo um novo ano, um novo tempo, e escolhas serão feitas. O que pedimos ao Senhor nessa noite, ó Pai, é que o Senhor nos induza às escolhas a partir da tua palavra, Deus, para que não andemos, ó Deus, no conselho dos ímpios, para que não venhamos andar, ó Pai, no conselho daqueles que estão longe da presença do Senhor, que não venhamos nos deter no caminho dos pecadores, mas que possamos meditar na tua palavra, de dia e de noite, e em todo o tempo, vivermos a tua realidade para cada um de nós, ó Pai. Deus, é que a tua palavra se faz presente na nossa vida, e assim por meio dela o Senhor tem guardado cada um de nós. Essa fidelidade do Senhor para com a tua palavra é que nos dá certeza de sermos bem-aventurados, de sermos felizes em tudo aquilo que tentamos fazer na nossa vida, ou que projetamos fazer, aquilo que tomamos a decisão, a escolha de fazer, porque sabemos, ó Pai, que tudo será conduzido de acordo com o teu paternal cuidado. Sê conosco, ó Deus, a cada dia, e cala as outras vozes, para que possamos ouvir apenas a voz do Senhor. É o que nós lhe pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, e para a glória do Senhor. Amém e amém.